Pessoal, primeiro, obrigado. Bem-vindos, uma honra estar aqui, sempre compartilhar. Sempre gosto de conduzir, que sou o ex-Senac, então sou da casa, me sinto super privilegiado por fazer parte disso. Acho que é um tema super quente. Meu objetivo aqui é trazer um pouco dessa leitura do que está acontecendo nesse mercado, o que a gente tem feito na América Latina sobre esse tema que está hoje moldando todas as economias, os setores, as pessoas, o nosso dia a dia. A gente está nesse mercado desde 2010, então para nós aqui é um desafio enorme e é um pouco do que eu quero trazer para vocês dessa leitura, não apenas desse lado mais usuário, mas o que está por detrás dessa capacidade computacional, dessa inteligência, de tudo isso que a gente olha, que é feito através de dados. A gente sempre fala que o propósito ele tem que ser único, né? É impactar positivamente a vida das pessoas. Então, acho que a primeira coisa que vale a gente refletir é a inteligência artificial não é o papel aqui de medo, a gente tem que ter um papel aqui de colaborar, de compartilhar, de se instruir e de se ajudar com esse tema que é uma oportunidade enorme. E eu sempre gosto de trazer o que está acontecendo agora nesse mercado, né? Sempre o antes, o agora e o futuro. Esse é um mercado de trilhões de dólares, é assim que a gente olha, todo mundo fala, mesmo contexto, mas não apenas um mercado de trilhões de dólares. Mas a gente olha um mercado, uma política e um desafio político, é uma guerra, alguns chamam de próxima discussão global, não é por acaso. Esse aqui é os últimos históricos que vem acontecendo no aspecto de AI no mundo. Eu quero trazer aqui para vocês, em primeira mão, algumas fotos, acabei não conseguindo traduzir, mas algumas das fotos que eu venho acompanhando o mundo afora. Seja ele no evento da NVIDIA, que foi o lançamento que aconteceu há 3, 4 semanas atrás, seja ele por estar aqui participando do AI Summit em Paris, que é uma discussão que a gente teve global de como a inteligência artificial vai impactar a vida das pessoas. Mas antes de qualquer coisa, é trazer esse histórico, né? A gente viu aqui o anúncio do Trump, na subsequência disso o anúncio ali dos investimentos de 500 bilhões de dólares em capacidade computacional para explorar o tema da inteligência artificial. Na subsequência disso, a gente vê o posicionamento da China colocando um modelo de linguagem natural treinado de uma forma muito mais eficiente, que foi o DeepSeek, e obviamente a gente vê essa subsequência. Semana retrasada, se eu não me engano, o Google colocando a criação de agentes, então todo mundo falando de agentes, que é um ano de agentes. Eu quero refletir sobre isso, eu vou me aprofundar um pouco no que está acontecendo por detrás e o que isso impacta o nosso mundo e o nosso país principalmente. Por que o nosso país? Eu me sinto aqui super privilegiado, eu sou fundador da ABRE, Associação Brasileira da Inteligência Artificial. Isso vai impactar a soberania de países e é isso que faz esse propósito de estarmos aqui discutindo sobre esse tema. Esse não é um tema apenas de capacidade de evolução humana, mas também de um fator de segurança do nosso planeta, do nosso país, da nossa população e por aí, e tudo isso que está acontecendo. Deixa eu contar um pouquinho do que eu vi no evento da NVIDIA. Essa é uma foto que foi o lançamento, todo ano acontece, o Jensen publicamente coloca os lançamentos que a NVIDIA vem e o caminho e o mercado e o direcionamento estratégico que a NVIDIA coloca para os próximos anos. Isso é o que eles vêm colocando, né? A gente falou de um mundo de AI generativa, é o ChatGPT, tudo que a gente conhece. Nós estamos falando agora de um mundo de agentes, todo mundo falando de multi-agentes, todo mundo falando de, né, não só criação de agentes, mas domínios especializados, o contexto de agentes especializados por domínio. O que a gente olha por aí? Essa robótica com AI física. Isso que a gente está falando, isso que vai, de fato, trazer os direcionamentos estratégicos próximos anos. Poxa, Léo, o que você está enxergando isso? Eu digo que isso até 2030, essa IA física, ela se torna cada vez mais realidade. A gente olha um robô hoje aplicando AI física num custo de 16 mil dólares. Isso, há um ano atrás, era mais ou menos 100 mil dólares. Olha a capacidade computacional de custo, quanto isso vai caindo, e eu vou mostrar isso em números e fotos para vocês. Quando a gente olha a foto do meu lado aqui esquerdo, a gente está olhando uma capacidade computacional de geração de tokens de trilhões.
E eu vou explicar o como isso está impactando o nosso mundo hoje. Por isso que muitos desses gurus colocam que doutores serão, de alguma forma, substituídos. Algumas funções e cargos vão ser, de fato, automatizadas. A capacidade computacional é um desafio humano de décadas. A gente não está falando de AI apenas o agora. A gente está falando de AI no desenvolvimento humano das últimas 5, 6 décadas. Eu vou trazer isso para vocês em números nos próximos slides, mas aqui eu queria trazer o quão todo mundo está falando de AI generativa, de agentes, mas uma coisa que me chama muita atenção e eu provoco vocês é a estruturação de Reinforcement Learning. Reinforcement Learning é uma maneira de você treinar modelos de algoritmos, obviamente, para essa capacidade computacional e através dos dados. Hoje o que a gente olha, todos os dados humanos estão sendo replicados e colocados para esses computadores treinarem e se capacitarem. Quando a gente fala de Reinforcement Learning, a gente está falando de muitas outras coisas que não são dados hoje conhecidos pela humanidade. Poxa, Léo, o que você quer falar sobre isso? Isso vai mudar a maneira como a gente trabalha, trata tudo o que nós já vimos. É por isso que isso é muito assustador no primeiro momento, mas ao mesmo tempo é muito oportuno. Oportunidade é essa que vão trazer. Nós entendemos comportamento que hoje o ser humano conhece, mas que de fato isso não é de conhecimento dos humanos. Eu vou dar um exemplo para vocês, quem já viu aqui o Deep Prof, ou quem viu aqui a jogada 37 no xadrez, da DeepMind. Foi a maneira que o computador entendeu de chegar numa jogada que humanamente não tinha de conhecimento. O argumento ou o algoritmo que foi utilizado para essa jogada é de Reinforcement Learning. E por isso que eu quis chamar e trago essa foto para que a gente reflita, e eu vou trazer um pouquinho nas minhas últimas falas, o quanto isso vai mudar a experiência de como a gente trabalha e como a gente muda como nós conhecemos hoje. Isso é muito provocativo, ao mesmo tempo muito oportunístico, onde estão as maiores oportunidades que a gente olha. Para trazer um âmbito disso, a lei de Moore, quem conhece aqui, né? Todo mundo fala que a capacidade computacional de silício, de você reproduzir isso a cada 2 anos, ela seria de alguma forma exaurida. Eu te diria que isso já foi exaurido. Aqui estão as 2 máquinas que foram lançadas nesse evento da NVIDIA. A capacidade computacional em 6 meses, aqui eu estou falando de um quarter, um semestre. A mudança de semestre é muito mais do que 2 vezes. Essa é a primeira máquina que foi lançada, ela vai ter aqui agora o lançamento em 25, ela é 2 vezes o processamento do que a gente viu da última máquina lançada pela NVIDIA. Pô, Léo, mas o que quer dizer isso? Vou trazer em números que eu gosto de falar, dados, né? Essa máquina tem a capacidade de treinar um modelo do ChatGPT em 90 dias. O que foi feito em 5 anos, em 90 dias. É para dizer um número exato do quão isso de fato é impactante. Quando a gente olha, eles já posicionando em 2026, pessoal, 26, daqui mais do que um ano, a gente já olha uma máquina 1,6 vezes, 1,5 vezes a capacidade de memória e 2 vezes de transferência e mais 2 vezes de processamento. Olha o quão isso é impactante, pessoal. Em 2028, de 2027 até 2028, a capacidade vai ser 8 vezes maior em memória, 12 vezes maior em transferência e 8 vezes a maneira de processar. Olhem isso, pessoal. E o quão importante isso vai trazer e vai impactar tudo o que nós estamos falando. O que é mais bacana é que o custo disso, ele vem diminuindo. Então não é só o fator computacional, mas também o custo. O que isso é importante? A acessibilidade que isso nos torna de poder utilizar essas máquinas que hoje são utilizadas por altas companhias, altos governos, altas regionais ou regiões e por aí vai. O custo disso vai baratear muito, a oportunidade que isso vai trazer de a gente mudar completamente a maneira como a gente constrói as coisas e a maneira computacional. Tá, e eu gosto de colocar isso, mas e daí, né? Só para vocês terem uma ideia, isso é o que acontece na década de 80, eu gosto de refletir isso, esse processamento, essa capacidade. A gente começou aqui com um megaflop. A gente olha para 1 gigaflop na década de 80, 90. Depois de 90 a gente olha de 1 zetaflop. A gente está falando agora, o ChatGPT, de 1 trilhão de processamento para isso. Isso é o que nos coloca
dentro de uma capacidade computacional que ele vai mudar tudo. Olha a hiperinteligência que a gente fala. Essa não é uma corrida de agora. Eu pego aqui alguns dados, né? Aqui são super públicos, eu gosto de colocar isso, porque não é o Léo falando, não é a Semantics falando. Isso aqui são estudos globais, aqui é o World in Data Organization, que ele coloca a capacidade da corrida humana de colocar a máquina parelho ou em paridade com a nossa capacidade de inteligência. O que eu quero trazer? A boa notícia é que algumas áreas a gente já ultrapassou. A capacidade computacional ultrapassou a correlação de dados onde o ser humano é possível correlacionar dentro de um período. O que a gente tem? A gente tem uma corrida, que essa corrida vai mudar exatamente tudo isso. Por isso que nós olhamos vários gurus colocando que de algum período de tempo, espaço de tempo, a capacidade humana vai substituir muita coisa. Ela vai, mas ela vai abrir muitas outras oportunidades. Quem se lembra aqui, acho que muitos de vocês são da minha época, onde a gente colocava que a internet iria substituir jornalista. Ao contrário, ela criou uma série de outras novas funções ou novas oportunidades. Hoje, todo mundo pode criar a sua própria list, o seu próprio jornal, ou hiperpersonalizar o seu conteúdo, né? A gente olha esse bloggers, né? Antes é impossível fazer isso. A boa notícia que a gente traz é que isso vai e já está acontecendo, e vai criar 1000 outras oportunidades. Tá, mas e daí? Capacidade computacional com modelos de inteligência muito mais acurado, isso vai trazer essas máquinas tornarem e criarem ações que não passam por a gente. Isso está acelerando de uma forma brutal. Não adianta a gente recorrer com isso. A minha grande leitura, e um brasileiro que construiu uma companhia que se globalizou nós temos uma oportunidade como país enorme de poder nos beneficiarmos da criação de valor e da criação de aplicações em cima disso. A gente tem que escolher onde a gente vai, a guerra que a gente vai combater dentro desse novo mundo. A minha leitura aqui nós não seremos competitivos em fatores de hardware, mas nós seremos competitivos em fatores de criação de aplicação por domínios especializados que o Brasil, de fato, tem uma grande oportunidade. Eu não preciso falar do setor financeiro, o quanto hoje a gente é referência. Setor da saúde, inúmeras oportunidades a gente olha, um mato alto muito relevante. Mas aqui a pesquisa da BCG com Harvard, ele coloca a velocidade no qual a gente trabalha e corresponde com tarefas com a máquina, ele é muito melhor e muito mais eficiente. Trazendo isso, uma qualidade melhor e também um custo muito menor. Então, olha a oportunidade que a gente tem de criar e trazer isso para o nosso mercado. Isso é o que está acontecendo com a computação nos últimos 8 anos. Isso é exponencial, o que eu mostrei para vocês. Fatores dos próximos 3 anos também é, de fato, muito grande. E isso, o que isso vai trazer, Léo? Está aqui, ó. Hoje, uma máquina chamada Hopper, ela vai chegar no que eles acabaram de lançar no Blackwell Dynamic, que é uma capacidade de evolução gigantesca. Isso vai trazer um custo muito menor e automaticamente vai abrir inúmeras oportunidades e benefícios. Benefícios esses que são, a cada vez mais você treinar modelos especializados com governança ou aqui com domínios especializados vai abrir uma enorme oportunidade. Por isso, no mercado de agentes, são um mercado de trilhões de dólares e uma oportunidade para o nosso país. Quais são os setores que isso vai impactar? Está aqui algumas pesquisas falam. Mercado financeiro, banking, seguros, mercado de software. A gente desenvolve software. A maneira como a gente está desenvolvendo software, de fato, já é muito diferente. Com a quantidade de código que eu fazia ou desenvolvia, é muito menor. Em média, 80% hoje menor do que eu tinha há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. Tudo isso para dizer que o mercado da América Latina é um mercado que mais vai e tem oportunidade. É o mercado que mais está colocando investimentos para os próximos 12 meses, comparado a outras regiões no aspecto de usabilidade. O brasileiro tem e gosta de ser user-friendly, sair na frente do mercado. E é assim que a gente precisa fazer, na minha leitura, com o mercado de AI. Está aqui o retorno. Isso vai mudar muita coisa. E aí aqui o papel fundamental que o Senac traz, por exemplo, em colocar e lançar o primeiro curso com inteligência artificial para o ensino médio. Olha a importância disso.
Nos próximos 5 anos, o Fórum Econômico Mundial coloca essas são as maiores gaps de profissões e desafios que a gente tem de ensino para capacitar os nossos colaboradores, profissionais, mercado, né, países e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, olha as barreiras das organizações que como é que eu vou me adaptar àquele determinado mercado ou vou utilizar esses conhecimentos dentro daquele mercado. Aqui está uma gigantesca oportunidade para o nosso país, pessoal. Isso aqui é uma oportunidade enorme em alguns setores específicos. Olha os investimentos dessas áreas que estão acontecendo. A gente só vai aumentar. Porque a gente olha ano a ano os investimentos disso. Quem viu aqui hoje na palestra de abertura, o vice-prefeito do Rio de Janeiro, colocando que eles vão investir até 2032 3 bilhões, pelo que eu vi aqui, né? É 3 bilhões. Olha a oportunidade em montar um AI City, não é isso? Isso que ele falou, ele usou esse número ainda. Olha a oportunidade, pessoal, que a gente está e precisa nos capacitarmos e os investimentos eles estão acontecendo. Então não é por uma falta de recurso financeiro, é uma coisa que vem aqui o nosso Giovanni falando, atitude, vontade, querer aprender, se desafiar. Está aqui, ó, investimento não falta. Algumas áreas que eu coloco isso muito oportuno em termos de uso. Está aqui, ó, IA generativa, modelos, aplicações, cibersegurança. Nosso país, em média, nas pesquisas, é o segundo maior mercado de cyber ou oportunidades de ataque ou de segurança no setor como um todo. Olha a oportunidade que a gente tem de colocar o AI. Eu não preciso nem falar o ecossistema, o que está mudando. Isso é o que está acontecendo no ecossistema em 2024, e isso aqui só aumenta. Pessoal, é claro que não vão sobreviver mais de 100 mil empresas de AI. É natural isso. Alguns caras vão ser winner, outros caras vão ser loser, mas a oportunidade ela precisa ser feita. O Giovanni falou bem aqui, eu gosto de falar porque isso conecta muito. A gente precisa tentar. Como a gente tenta e a gente coloca e cria especializações, aplicações, desenvolvimento em cima desse tempo. Uma coisa é fácil, uma coisa é clara. É instável como qualquer mercado ou como qualquer inovação. Mas ao mesmo tempo onde está a grande oportunidade. E aí eu vou deixar no final algumas dicas que, por esses anos aqui, que eu tenho ajudado alguns empreendedores e feito no nosso país e colocado uma companhia listada no mercado americano. Até a maneira como a gente utiliza tudo hoje vai ser mudado. Quando a gente fala de Alexa, quando a gente fala de user interface, a experiência. E eu gosto de falar experiência, por quê? Porque eu vou conectar com um tema que eu abri a minha fala falando. Dados sintéticos e dados hoje não humanos, que não foram criados de conhecimento, é a era da experiência. É isso aqui que eu quero trazer no final para vocês. E isso traz um desafio. Todo mundo está olhando aqui, pessoal, a ponta do iceberg. Ah, eu estou usando o ChatGPT, ou eu uso DeepSeek, ou eu estou usando o Manu, eu estou usando... Doesn't matter o modelo, não importa o modelo. Vamos falar o que está por detrás disso, que é importante a gente refletir, e por isso traz um ambiente competitivo e de discussão global. Eu estava no AI Summit, que é um evento global que é feito, praticamente tinham mais de 100 países. 61 países assinaram um acordo de ter uma IA colaborativa no mundo. Eu vou dizer aqui alguns sinais. Estados Unidos não assinou, Inglaterra não assinou, China assinou, Brasil assinou, Suíça, vários outros. Esses 2 caras não assinaram. Por que isso está por detrás? Vamos refletir, não vou entrar em política, mas existe algo muito maior que está por isso. Comportamento. A experiência está ligada em dados. Os dados é o que hoje estão aqui, ó. É a matéria-prima da inteligência artificial. A matéria-prima da inteligência artificial é o dado. A complexidade que está por detrás de tudo isso que a gente está olhando, isso aqui é real. Modelos alucinando, na hora que você pergunta uma coisa, ele responde outra. Uma juventude que está tomando como decisão clara o modelo que está respondendo, e aí você vê muito fatores éticos enviesados, modelos que estão enviesados. Olha o risco que traz isso para uma sociedade, e por isso de uma discussão profunda que nós tem que ter, de todos esses aspectos que estão por debaixo desse desafio, desse iceberg chamado AI. A Semantic desenvolve e desenvolveu, dentro desses mais de 10 anos, um framework. Esse framework é como que a gente pode ajudar as empresas a construírem essa IA e essas aplicações
de forma segura e de forma aderente àquilo que você tem de necessidade com as principais governanças regulatórias e tudo isso que pode estar por detrás. Isso não é fácil. O mercado de aplicação e o mercado de serviço, nos próximos 5 anos, é o que mais vai ser consumido. Olha a oportunidade que o nosso país tem de construir aplicações e serviços em cima dessas camadas de inteligência artificial. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo da aplicação está muito conectado com dados local, regional, onde a gente precisa e tem a necessidade de treinar modelos dentro desses dados que são hoje locais, e não com viés. Tá, mas e daí? Isso entende que essa onda de IA ela vai para onde? Pessoal, não tem o que olhar. Nós não podemos e não seremos competitivos, na minha leitura, dentro de uma camada de hardware. Está ganho, ou se não está ganho, está muito bem encaminhado. A gente pega o número de patentes, eu gosto de olhar patentes, a China hoje tem mais do que o dobro, quase chegando no triplo, em algumas patentes que correlacionam AI e quantum computing. A computação quântica, ela é uma questão de tempo. A aceleração da comercialização da computação quântica é a inteligência artificial. E isso vai estar acontecendo nesse período. Por isso eu sempre cito, e transformar esses dados em uma IA soberana. Como a gente constrói aplicações locais que vão nos proteger, ou fatores de correlações políticas que vão transformar ou direcionar esses dados. Provoco a vocês, comunidade AI Brasil, hoje uma das maiores comunidades que discute esses temas. No Brasil, hoje a gente tem mais de 10 mil pessoas conectadas. Provoco a vocês, de vários temas, de vários setores, dentro dessas provocações, a gente está lá falando de ter um Brasil competitivo dentro desse ambiente de soberania no nosso país. Mas tudo isso tomem cuidado, não saiam acelerando, existem fatores de escala, fatores de distribuição que o Brasil não tem essa maturidade e é muito difícil a gente competir com caras que estão investindo 500 bilhões de dólares. Não vamos esquecer, pessoal, nosso jogo é no mínimo 5,5, não sei quanto está o dólar hoje, mas estou chutando um pouquinho para baixo, gosto de pensar sempre no pior cenário, 5,5 para baixo. Os caras estão colocando trilhões e trilhões de reais de investimento nisso. A gente vai ser competitivo? Muito cuidado. Acho que não. Onde o Brasil, na minha leitura, tem uma grande oportunidade. Naquelas duas camadas que vão ser mais investidas e aceleradas, que é a camada de aplicação e camada de serviço. Tá, mas tudo isso vai mudar? Vai mudar. Vai ser divertido pra caramba. Quem gosta de tecnologia está aqui, ó. A gente está olhando para quanto, a gente está olhando para biotech, biotechnology, blockchain, como é que eu vou processar toda essa estrutura dentro de um ambiente seguro, computacional, onde me prive ou me garanta o meu dado. A gente está falando de monetização de dados, nos próximos anos vocês vão ver. Eu participo de uma discussão no Brasil de monetização de dados. Como é que você pega o seu dado e monetiza isso, que hoje é a maior riqueza e que é a matéria-prima da inteligência artificial. A gente não pode esquecer isso. Então, essas discussões, isso vai ser muito legal dentro desse ambiente. Esse é o que olha nos próximos 5 anos. A onda de AI em cima desses aprendizados é algo que vai e é exponencializado. Está aqui, ó. Muito porque acesso, custo, benefício e, obviamente, oportunidade que vai ser transversal. Por que é muito oportuno? Porque ele vai ser transversal em todos os setores. Eu gosto muito desse gráfico. Ele coloca a tecnologia em tudo que vai permear dentro dos próximos anos, década. Acho que no mínimo poderia falar isso. Está aqui, ó. Cabe a nós fazermos aqui, obviamente, juízo de valor dentro daquilo que é base de conhecimento, onde eu vou ter meus diferenciais competitivos e coisas que eu não irei e não vou conseguir ser competitivo. Eu gosto muito de falar de agentes. Tomem cuidado. Muita gente ofertando agente, muita gente colocando isso de alguma forma na sua empresa ou te provocando, ou até mesmo você construindo. Existe uma jornada, pessoal. Como eu coloquei para os dados, existe uma jornada para que você consiga chegar. Isso aqui não é o Léo falando. Isso aqui é um estudo da BCG que traz essa leitura de como os agentes e como essa nova indústria de agente, tarefas, automatização, ela precisa seguir. Você não consegue construir apenas chatbots e dar o próximo passo, como muita gente vem falando. Ah, eu pego o seu chatbot e transformo agora num agente, que ele vai ser multi-agente. Legal. Como que você vai fazer isso?
Com que dado você fazer isso? Como que ele vai ser treinado? Como é que você vai garantir que esse agente que você está construindo, ele não seja o mesmo agente que vai replicar o seu dado ou a sua inteligência para outro competidor? Então, tome muito cuidado com isso, pessoal. Eu sempre gosto de falar, vou refletir aqui o que o Giovanni falou. Cara, construir coisas não é da noite para o dia. Não existe mágica. É uma construção segura, com eficiência, de forma que vai proteger a sua empresa, as suas informações, os seus dados. E aqui eu acho que eu gosto muito desse gráfico, porque ele traz exatamente o passo a passo para chegar nesse suprassumo de multi-agentes, como todo mundo está falando. Aqui eu gosto de traduzir, né? E isso o que muda? Né? Isso muda isso. A maneira como eu gero aqui é um simples framework de um agente hoje fazendo um relatório, né? Talvez muitos de vocês se identifiquem com isso. Quando você pede um relatório, como que funciona? Cada organização tem um processo, mas em média é isso, né? Ele vai para o analista faz ali a especificidade, ele conforme o stakeholder sinaliza, ele conversa com esse stakeholder, ele dá o feedback sobre aquele determinado número, relatório, e isso segue uma esteira. Para a construção, muitas vezes um time de BI, um time de planilha, cada um tem o sua, né? Um time de dados, né? Um time de TI, cada um tem um nome, mas não foge desse modelinho, né? E o que isso cria, e o que isso muda completamente a maneira como a gente trata. Isso aqui demora, isso aqui é ineficiente, isso aqui é não escalável e muito custoso para as empresas. Isso é um pouco da leitura do que a gente gosta de falar. A gente automatizou muito isso. Essa automatização está muito ligada no que eu chamo de especialidades de área. Especialidades de domínio, especialidades com dados de área de negócio, de tarefa de negócio. Essa é o que eu entendo e o que a gente tem pesquisado muito sobre como construir essas fases dentro de um único framework. Tá, legal, Léo. Isso vai trazer o quê? Isso aqui, ó. Eu começo a falar de agentes por especialidades. À medida que eu vou trazendo uma área de negócio, aprendendo, treinando com aquele domínio especialista, uma área de marketing, uma área de vendas, eu começo a fazer um drill down e entregar coisas ou especificidades que o teu negócio tem e que vai criar o diferencial competitivo das outras organizações ou do teu mercado. Tome muito cuidado com isso. E quando a gente olha esses multi-agentes, ele é composto por vários modelos especializados. Quer ver o risco que a gente coloca? O tipo de ataque que a gente está olhando. A maneira que você treina o seu modelo. Muita gente colocando datasets, que são padrões de dados, para o seu modelo treinar em coisas que não são da sua companhia. Hoje isso está sendo tratado como um cyber-ataque através de AI. Como é que você monitora e gerencia isso? Olha o risco que isso vai trazer para o seu modelo. Eu participei da PL 2338. PL 2338 é o plano de lei de inteligência artificial do nosso país. Graças a Deus não passou da maneira como iria passar, não passou na minha leitura do que o nosso país precisa, mas ele melhorou muito. A gente não pode pegar uma lei que foi feita numa Europa, onde você tem um mercado protegido, dentro de um PIB muito maior e de um nível de conhecimento e preparação, e colocar num mercado que é emergente e precisa se desafiar. Não por acaso que no AI Summit, provoquem Macron falando em AI Summit. Ele, publicamente, foi o primeiro presidente que se tratou dizendo que nós demos um passo, que nós corremos um risco enorme. Nós travamos o nosso mercado para essa nova economia chamada AI. Por quê? Porque abraçou e travou. Acho que a Europa tem um pouco desse contexto, né? Deixa eu me proteger, deixa eu me blindar, onde é o contrário. Então, graças a Deus, a nossa lei permite a gente ser um pouco mais flexível. Porém, ele traz alguns riscos. 2%, se o seu modelo interferir ou causar algum impacto, seja ele financeiro, saúde, tem alguns critérios a lei, em uma pessoa e você for ali contextualizado como um potencial, uma possível interferência naquele estado ou naquele problema, você tem que ou pode correr o risco de 2% do seu faturamento. Então, olha o que isso vai causar para as empresas. Então, você tem um modelo que muitas das vezes pode ter sido direcionado para uma compra ou um fator de saúde, muita gente falando de saúde, né? Prevenção,
antecipação ou decisões de algum determinado doutor, né, através de AI, mas olha o impacto que isso vai trazer. Se você for provado ou questionado, você pode ter o risco de tomar 2% de multa, fora aqui outros tipos de inferências como criminais e uma série de coisas, né? Então, esse é o cuidado que eu olho. E aí eu deixo aqui, pessoal, para mim não estender aqui, preciso correr, alguns dos principais aprendizados que a gente tem nesse mundo. Olha primeiro, casos de uso. Comece pelo problema, não seja apaixonado apenas por tecnologia. Seja apaixonado pelo problema. Segundo, desenvolva um roadmap estratégico. Terceiro, invista em talentos e infraestrutura. Quarto, implemente forte governança de dados. Nutrir uma cultura de inovação justamente para que você mantenha sempre up to date. Aqui fatores macro, acho que aqui não vou entrar nisso, já falei bastante coisa. Esse é um mercado de potencial trilhões de dólares, que é o que a gente está falando. E aí essa computação, a era da experiência, pessoal, é isso que a gente vive. Por quê? Porque a gente está olhando para outros tipos de dados que hoje o ser humano não é capaz ou não entende. E isso vai mudar completamente tudo. Aqui está a máquina da NVIDIA para 2028, pessoal. Eles já estão olhando 2028. 3 anos daqui para frente computacional. Aqui está o primeiro, a GPU desktop, 3.400 dólares. Uma máquina menor do que seu laptop hoje para gerir inteligência artificial, 3.400 dólares. Modelos open source, a era da física vai mudar completamente tudo. E aí eu deixo um vídeo de 2 minutinhos, só para finalizar minha fala aqui, do que isso vai impactar toda a vida da gente e toda a maneira como a gente treina modelos. Se puder aumentar um pouquinho o vídeo. Pode aumentar um pouquinho mais. Generator of tokens, the building blocks of AI. Tokens have opened a new frontier. The first step into an extraordinary world where endless possibilities are born. Tokens transform images into scientific data, charting alien atmospheres and guiding the explorers of tomorrow. They turn raw data into foresight. So next time, we'll be ready. Tokens decode the laws of physics to get us there faster. And take us further. Tokens see disease before it takes hold. They help us unravel the language of life and learn what makes us tick. Tokens connect the dots so we can protect our most noble creatures. They turn potential into plenty. And help us harvest our bounty. Tokens don't just teach robots how to move, but to bring joy. To lend us a hand. And put life within reach. Together, we take the next great leap to bravely go where no one has gone before. Obrigado, eu me estendi aqui um pouquinho, mas está aqui o meu contato, se alguém precisar, a gente pode falar pessoalmente aí ou me procurar. Obrigado, pessoal, valeu.